Eu vou seguir a linha do Alonso, falando um pouco de gênero, falando em português, com o mesmo fundo de apresentação, né? Parece que a gente combinou muitas. Bom, eu quero agradecer primeiro a organização do evento, é um prazer estar pela primeira vez na UFMG, quero dar os parabéns ao professor Canário, não só pelo aniversário, mas pelo profissional, pessoa especial que é. Acho que a organização não podia escolher pessoa melhor para ser homenageada. Prazer estar aqui. E, bom, então vamos lá, eu vou falar sobre ordens dos quaternos maximais, derivados de tesselações 4 lambda 4. Esse é um trabalho desenvolvido pelo grupo de códigos quânticos hiperbólicos, do qual eu faço parte, junto com o professor Vandenberg Lopes Vieira, que é da Estadual em Campina Grande, professora Clarice Dias de Albuquerque, da UFCA, Federal do Cariri, professor Juliano da Glória da Guarda, Estadual de Ponta Grossa, professor Anderson, que é meu parceiro lá em Alfenas, que é sul de Minas, professor Leandro, que é da UFMS, lá de Campo Grande, e o head aqui do grupo, que é o professor Palazzo. Então, isso aqui está um outline da apresentação. Eu vou falar brevemente a motivação aqui para a gente falar um pouco dessas ordens maximais, o objetivo especificamente aqui desse trabalho, né? Nas preliminares, vou fazer uma breve revisão aí de órgãos quaternos, de grupos, digamos, aritméticos, dessa identificação que é feita nas ordens dos quaternos. Vou falar um pouco, a princípio, dessas ordens maximais das bases, que nós explicitamos para tesselações 4G, 4G, e aí depois eu passo, então, para essa identificação e para essas bases nas tesselações 4 lambda 4, que é o objetivo principal aqui dessa apresentação, e para finalizar, algumas conclusões e trabalhos. Bom, então, a motivação aqui para esse trabalho vem da construção de códigos geometricamente uniformes no espaço hiperbólico. Então, por isso vem essa figurinha aqui, a ideia é fazer essa construção utilizando grafos. Então, aqui a gente representa que cada uma dessas bolinhas, fazendo esse casamento com as tesselações, a gente pode tanto estar olhando como os baricentros dos polígonos regulares, que nós vamos estar utilizando para essas tesselações, como também pelos vértices. Tá? Então, a motivação principal é essa, fazer essa construção dos códigos geometricamente uniformes. Mas, para isso, a gente precisa da estrutura algébrica que vai estar por trás disso. Então, como aqui nós estamos fazendo essa construção no hiperbólico, a estrutura algébrica está por trás, conforme alguns resultados que a gente vai ver, né, a identificação é na álgebra dos quaternos, então, por isso, o nosso interesse aí nas ordens dos quaternos, mas para que a gente faça esse rotulamento de maneira completa, a gente precisa, então, tomar as ordens maximais. Então, por isso, esse trabalho especificamente, a gente vai estar apresentando as bases das ordens maximais, então, a gente vai estar apresentando essa estrutura algébrica que vai estar por trás, então, mais à frente da construção desses códigos. Tá? Então, o objetivo específico dessa apresentação é falar dessa estrutura algébrica. Bom. Então, a gente vai explicitar aqui as bases, né, das ordens maximais. Aqui nessa apresentação, eu vou focar aqui no 4 lambda 4, que é uma tesselação mais densa que a 4G, 4G. A 4G, 4G é a tesselação que habitualmente mais se trabalha, porque ela é uma tesselação autodual. Então, lembrando, as tesselações a gente identifica como PQ. Então, o que é uma tesselação PQ? P é o polígono principal que a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente está falando de tesselações regulares, então, estou tomando polígonos regulares. Então, o P, que seria aqui a primeira entrada, vai estar falando a quantidade de lados no meu polígono. E o P vai ser, em cada vértice, quantos polígonos se encontram. Então, esse é o PQ.
E aí, eu tenho uma tesselação PQ, a dual dela vai ser a QP, ou seja, eu inverto. Essa aqui, 4G é autodual, porque quando eu inverto, eu continuo com a mesma. Tá? Mas, então, essa é a mais trabalhada, até por facilidade. Então, eu vou falar um pouco, a princípio, sobre ela, mas depois eu vou passar para a 4 lambda 4, que apesar de não ser autodual, ela é mais densa do que a 4G. Então, ela tem propriedades mais interessantes. Então, falando um pouquinho sobre ordem quaternária. Então, seja K um corpo, uma álgebra dos quaternos A sobre K, vai ser um K espaço vetorial de dimensão 4, né? Com uma K base 1 e JK, onde I quadrado é A, J quadrado é B, e J é igual a menos JI, que é K. E aí nós denotamos, então, a nossa álgebra A por ABK. Então, dado alfa, um elemento nessa álgebra, né, que vai ser desse tipo, como a gente falou, a base é JK, nós vamos denotar o seu conjugado como alfa barra dessa forma aqui. E aí nós definimos a norma reduzida desse elemento alfa como produto de alfa pelo seu conjugado. Então, nós vamos fazendo esse produto, obter essa aqui como a norma. E o traço reduzido vai ser a soma do alfa com o seu conjugado. Então, a gente obtém aqui como traço reduzido 2 a 0. Além disso, a gente vai definir o discriminante reduzido, né, uma álgebra dos quaternos A, como o produto dos ideais primos nos quais o A se ramifica. Então, dado assim, R, um domínio de química, o seu corpo de frações, A, uma álgebra dos quaternos, a gente vai definir uma R ordem O, que vai ser um reticulado, né, ou a gente ainda pode ver como subanel de A com unidade, dessa forma. Então, se o A é o ABK, como a gente definiu, e o IK, nós vamos denotar aqui como o anel de inteiros de K. Então, a ordem vai ser dada dessa forma aqui, onde esses AIs vão ser elementos do nosso anel de inteiros. E a ordem, então, nós vamos denotar aqui por AB e K. Então, um invariante dessa ordem vai ser o seu discriminante, que dado aí uma base x0, x1, x2, x3, o conjunto de geradores, né, dessa ordem, o discriminante vai ser definido como a raiz quadrada do R ideal gerado por essa determinante aqui dos traços de x e xj barra, da IJ entre 0 e 3. Então, olha, se a gente tomar aqui o A como o nosso ABK, né, a álgebra dos quaternos, e a ordem como AB e K, aquele x0, x1, x2, x3 vai ser o I no IJK, né? E aí não é difícil, então, a gente ver que a matriz dos traços vai ser dada dessa forma. Portanto, então, calculando o determinante e lembrando, conforme a gente falou aqui anteriormente, o discriminante vai ser a raiz, né, quadrada, então a gente chega que o discriminante vai ser dessa forma aqui, tá? Por 4AB. Tá. Bom, a gente tem, então, como nós estamos falando de ordem maximal, né? Uma ordem M em uma álgebra dos quaternos, ela vai ser maximal, se não tiver nenhuma outra contida nela. E esses resultados a seguir foram os que nós utilizamos para mostrar que uma ordem é maximal. Então, a gente tem essa primeira proposição que fala o seguinte, olha, se M é uma ordem maximal em A, contendo uma outra ordem O, então o discriminante vai satisfazer. O discriminante de O é o discriminante de M vezes o índice de M em O, e o discriminante de M é, então, igual ao discriminante da álgebra. Reciprocamente, se o discriminante da ordem for igual ao discriminante da álgebra, então essa ordem ela é maximal. Então, a gente vai utilizar este resultado principalmente para mostrar que as nossas ordens são maximais. Revisando ainda brevemente um pouquinho sobre grupos fuchsianos, eu coloquei aqui
a tesselação autoqual 4G, 4G, mas a ideia e a definição para grupos fuksianos vai permanecer a mesma, né? Então, aqui tem uma tesselação autodual 4G, 4G, para G maior ou igual a 2, o polígono hiperbólico P4G, e aí, como é que a gente define o grupo fuksiano aritmético? Ele vai ser o grupo de isometrias que faz esse pareamento dos lados desse polígono principal. Então, esse é o nosso grupo fuksiano. E a gente tem esse teorema, então, Takashi, que fala o seguinte, olha, dado gama um grupo fuksiano, onde a região fundamental tem área finita, então esse gama ele vai ser derivado de uma álgebra dos quaternos A sobre um corpo de números totalmente real, somente se essas duas condições forem satisfeitas. Então, se o K1 é escrito como um Q desse traço, então K1 é um corpo de números algébrico de grau finito, e o traço está contido nesse anel de inteiros. Se o φ é qualquer isomorfismo de K1 em C, tal que o φ é diferente da identidade, então o φ do traço é limitado. A gente tem ainda essa condição de Fermat, que é uma condição importante, que é um resultado importante, porque ele vai nos falar para que tipo de PK, porque não é para qualquer um, que a gente vai conseguir fazer essa identificação, então, aí. Então, olha, se o nosso P e Q puderem ser fatorados dessa forma, como um 2 elevado a K, ou um 2 elevado a K vezes PIs, onde esses PIs são números de Fermat, então, o grupo fuksiano aritmético a gente vai conseguir identificar. Então, para esses casos, para esses tipos de PQ, a gente consegue fazer a identificação aí do grupo fuksiano aritmético na álgebra associada. Então, dado que, vou chamar essa equação aqui de equação 4, então, dados os gêneros que satisfazem aquelas condições, então, dado G satisfazendo aquelas condições, onde G é o gênero, né, da superfície compacta associada, com uma tesselação 4G, 4G. Então, esses elementos do grupo fuksiano vão ser identificados via isomorfismo com os elementos dessa ordem dos quaternos. Então, aí a gente tem ainda a base, né, para esse reticulado ou para essa ordem. Além disso, dados esses Gs, né, esse grupo fuksiano, associado com polígono regular, ele é derivado de uma álgebra dos quaternos dessa forma, então, ela vai ser um A θ menos 1, ou um θ1, sobre o corpo de números K, onde o θ1 pertence a K, e θ ou θ1 vai depender do gênero. Então, a gente tem aqui isso explicitado com relação a esses θs e a esses gêneros. Então, aqui eu reuni esses resultados são uma construção de vários autores, e aí aqui eu fiz uma reunião de vários deles, né, listando, então, essas possibilidades de acordo com cada gênero G, que satisfazem aquelas condições de Fermat, relacionada a θ e θ1. Então, por exemplo, aqui, olha, para gênero 2. Para gênero 2, eu tenho que o meu N é igual a 0, certo? Então, eu vou ter que o meu θ vai ter só um radical, então vai ser raiz de 2. Então, para gênero 2, é raiz de 2, ou seja, a minha álgebra associada vai ser raiz de 2 menos 1. Sobre Q de raiz de 2. Essa vai ser a minha álgebra associada. E assim por diante, né? Então, por exemplo, aqui para gênero 4, então eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 2. E assim por diante, então eu tenho aqui para gêneros do tipo 2 vezes 2an, aqui para gênero 3, 3 vezes 2 elevado a n, 5 vezes 2 elevado a n, e 3 vezes 5 vezes 2 elevado a n. Então, para todos esses gêneros, eu consigo dizer quem é a minha álgebra dos quaternos que está associada. Então, até aqui, o que nós fizemos foi a identificação do nosso gama 4G, lá do nosso grupo fuksiano, a qual ordem dos quaternos ela está associada. O que nós fizemos aqui na sequência foi, então, explicitar para essa álgebra
qual é a base da minha ordem maximal. Então, aqui, por exemplo, aqui no primeiro caso, né? Para n igual a 0, esse é o caso específico, n igual a 0 e g igual a 2. Então, como a gente está com o grupo gama 4G, caso g igual a 2, esse é o gama 8. Então, como eu tinha comentado lá para gênero 2, o meu θ vai ser raiz de 2, a minha álgebra vai ser a raiz de 2 menos 1 sobre q de raiz de 2. A gente tem aí, então, o polinômio animal e consigo dizer, explicitar quem é aqui a minha base da minha ordem maximal. Então, esse é o primeiro caso. Aqui, a gente tem para n maior que 0 e o g do tipo 2 vezes 2an. Então, eu tenho que o grupo ficsiano vai ser da derivada da álgebra θ menos 1 q de θ, onde esse aqui é aquele θ que veio daqueles resultados. E aí eu tenho, então, o polinômio minimal vai ter grau 2 elevado a n mais 1, e essa é a base da minha ordem maximal. E a gente vai fazendo isso para todos aqueles outros casos. Então, aqui está um exemplo dentro desse teorema 5. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o meu n igual a 2, né? Então, eu tenho o gênero 8, que seria esse exemplo aqui. Então para gênero 8, aí eu vou ter esses 3 radicais, né? Então, meu θ é isso aqui tudo. O meu polinômio vai ter grau 8, o polinômio minimal é esse aqui. E essa aqui é a minha base. Certo? E aí, conforme eu havia comentado, a gente utiliza aqui a questão do discriminante para verificar que ela é maximal. Então, a gente tem para todos aqueles outros casos. Para não delongar isso, eu vou passar mais rapidamente, porque aí a ideia é a mesma, né? Então, para aqui, n igual a 0, gênero 3, essa é a base. Para n maior que 0, gênero 3 vezes 2an. Para n igual a 0, gênero 5. Para n maior que 0, gênero 5 vezes 2an. Para n maior ou igual a 0, gênero 3 vezes 5 vezes 2an. E assim, então, até ali, o que a gente fez foi identificação para 4G, 4G, e explicitamos as bases das ordens maximais para a tesselação 4G, 4G. Aqui, a ideia é parecida, só que aí a gente vai para essa outra tesselação, que, conforme eu comentei, é uma tesselação mais densa, que é a 4G, 4G. Então, é a 4 lambda 4, que também pode ser visto como a 8G menos 4, 4, né, dependendo aí da notação que eu estiver usando. Então, aí, no caso aqui, o meu lambda é o 2G menos 1. A gente vai ter uma restrição aqui, que esse lambda vai ser do tipo 3 elevado a n, isso por facilidade lá nos cálculos para identificação, que a gente cai em algumas cúbicas lá no meio, que complicam a vida, mas isso não é uma restrição que atrapalha. Então, aqui a gente vai ter sempre do tipo 4 lambda 4, o lambda vai ser do tipo 3 elevado a n. Bom, aqui é um resultado do Vandenberg lá de 2022, que ele fez essa identificação do grupo Fuchsiano para esse tipo de tesselação. Então, para cada lambda, né, desse tipo, onde n é um natural, os elementos do grupo Fuchsiano são identificados por isomorfismos, com elementos, então, da ordem aqui, θn menos 1, sobre o anel de inteiros, né, com θn desse tipo aqui. Isso é feito recursivamente. Então, esse é o θn, o próximo θn mais 1 vai ser uma coisa desse tipo, e aí, abrindo essas contas, isso fica isso aqui. Então, por exemplo, para n igual a 1, o nosso θ1 vai ser raiz de 3. Então, dessa forma, a nossa álgebra que está associada vai ser raiz de 3 menos 1 sobre q de raiz de 3. Para n igual a 1. Já para n igual a 2, então a gente tem esse θ2 aqui, né, que vai ser raiz cúbica de ômega, mais raiz cúbica de ômega barra, onde esse ômega barra é o conjugado complexo, né, e o ômega é raiz de 3 mais i sobre 2. Imaginário é o mesmo. E aí, a gente chega aqui, lá pelos resultados do trabalho do Vandenberg, com esse tipo de corpo aqui, que é de raiz de 3 θ2.
Então, até aí é o que a gente tinha lá do trabalho do Vandenberg, mas aqui o que nós conseguimos foi verificar que para essa tesselação do tipo 4 lambda 4, a gente consegue escrever como uma extensão simples, então dá para simplificar e deixar como um Q de θn. Isso facilita a nossa vida lá na hora dos cálculos, né? Então, a gente tem aí cuidado gama, grupo fuchsiano, né, derivado da álgebra, com a tesselação 4 lambda 4. Então, por esse teorema anterior, o nosso grupo fuchsiano vai ser derivado da álgebra do tipo θn menos 1 Q de θn. Então, com isso, foi feita até aí a identificação da ordem dos quaternos que está associada ao grupo fuchsiano também. Agora, feita essa identificação, a gente vai analisar a ordem para a construção. Só que aqui, olha, essa ordem, ela tem discriminante menos 4 θn. E a ordem da nossa álgebra é θn. Portanto, como ela não bate, essa ordem aqui não é maximal. Então, por isso, a gente vai à busca dessas ordens maximais agora para essas outras tesselações. Então, aí vem os resultados com relação à explicitação das bases maximais para essa tesselação. Então, agora, dado n igual a 1 e lambda igual a 3, ou olhando lá para aquela outra notação de gênero, né, a gente teria o gênero 2. Então, o grupo fuchsiano vem da álgebra dos quaternos θ menos 1 Q de θ, onde θ é raiz de 3, né, e essa aqui vai ser a base da nossa ordem maximal. A gente tem ainda agora, para n maior que 1, o gênero lambda mais 1 sobre 2, né? Então, aqui, eu tenho a nossa álgebra, o θn vai ser isso tudo, ele vai aumentando um pouco, né? E aí, aqui, o meu polinômio minimal tem grau 2 vezes 3 elevado a n menos 1, e aqui é a base da minha ordem maximal. Aqui eu coloquei esse outro, essa notação com gama, só para não ficar muito grande aqui na base, porque aí ele se repete aqui e aqui. Então, esse é o nosso gama que está lá de novo em termos do θ, tá? Em termos do θn. E aí a gente chega, então, que essa é a base da nossa ordem maximal. Então, nós temos aqui os dois casos. Aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, se a gente pegar o lambda igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9 mais 1 sobre 2 dá 5, né? Então, eu tenho o gênero 5. Então, por esses teoremas anteriores, eu tenho aqui a identificação da minha ordem. E aí, com isso, eu identifico aqui a base da minha ordem maximal para gênero 5. Sigo aí a mesma ideia para o gênero 14. Aqui está o meu polinômio minimal. Então, vejam que ele cresce rapidamente, né? Aqui a gente estava com 6. Então, aí já vou passar aqui, vai para gênero 18. Essa é a base. É isso. Bom, então, passando para as conclusões e comentários, não sei se eu... Mas você pode fazer perguntas se tiver passado rapidamente alguma coisa. Bom, então, o que nós fizemos aqui foi... Primeiro, nós simplificamos a apresentação da álgebra dos quaternos que está associada, né? Feita aquela identificação, a gente conseguiu... Ele já tinha sido feita essa identificação, mas a gente conseguiu simplificar um pouco mais essa identificação. A gente fez isso também, não foi o objetivo trazer nessa apresentação, que aqui eu foquei na 4 lambda 4, mas a gente também fez essa identificação para a 12G-63, que é conhecida como a tesselação mais densa, né? Então, as duas mais densas são, primeiro, a 12G-63, depois a 8G-44. Para essa mais densa, a gente também já foi feito, apesar de não ter sido apresentado aqui.
Então, as identificações foram feitas e a apresentação das bases dessas ordens maximais para esses dois tipos de tesselação também. A gente conseguiu descrever as bases para as duas. Bom, agora o objetivo, como eu falei que era lá a motivação, o objetivo é utilizá-las, então, que agora, então, a gente tem essa estrutura algébrica das ordens maximais, então o objetivo agora é utilizá-las para construir esses códigos geometricamente uniformes, derivados dos grafos, porque aí a ideia é fazer o que a gente tem feito, é esse casamento da construção algébrica com a geométrica, então a gente consegue ir de um lado para o outro, né? Então, por isso a representação ali por grafos. E para esse rotulamento, como eu tinha comentado, a gente usa os quocientes das ordens dos quaternos. Essa construção a gente fez, porém a gente não havia utilizado essas maximais que a gente vai obter esse rotulamento completo. Então, esse é o próximo passo. Agradeço a FAPEMIG pelo apoio, que a gente tem projeto aprovado lá no edital universal. A Unifab, o grupo de pesquisas que eu comentei, códigos teóricos. Agradeço mais uma vez a organização. Agradeço o evento super especial dos meus toquinhos. E ao meu marido que está lá cuidando deles nesse momento. Obrigada. Em português, em inglês, como é que funciona? Critério? Critério seu. Bom, vou seguir em português, então. O gênero que você menciona, o gênero de alguma superfície de rima que seria uniformizada por outros, tem relação, bom, você sabe dizer a assinatura do grupo, como ele age? Assinatura? Não, a assinatura do grupo eu não cheguei a analisar. Acho que, não sei, acho que poderia ser interessante. Né? Acho que é uma New equation. Well, and now we have a break, coffee break, and we come back 3 minutes. A general question about mini courses. Some students are asking about. Is there a specific mini course being taught at this time? At next to the seminar, we had a. Yeah, but what are the topics? Is it in the website? It's about factorization of polynomials. Tomorrow as well? It's 2 days. Okay. Thank you very much. For the students.